Olá! As temperaturas estão mais baixas e, com o clima mais frio e seco, as doenças respiratórias se multiplicam, dentre elas a asma. Tosse, falta de ar, dificuldade de respiração. Quando a criança começa com esse quadro, os pais ficam preocupados. E apesar de poder afetar qualquer pessoa, as crianças e os adolescentes são os que mais sofrem com a asma, fazendo crescer as filas dos consultórios e postos de saúde. A dificuldade em respirar às vezes vem acompanhada da famosa chieira. A asma é uma doença crônica que acomete cerca de 10% da população brasileira e gera muitos gastos com hospitalizações. Em 2014, foram mais de 112 mil, constituindo uma das principais causas de internação no SUS. E ainda é grande a confusão entre asma e bronquite. Existe diferença entre elas? Além do frio, quais outros fatores podem desencadear a asma? Existe relação entre asma e alergia? E para as pessoas que já apresentaram crises de asma anteriores, que cuidados devem ser tomados para prevenir o reaparecimento nesse período mais frio? Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa de hoje. O nosso tema, então, asma e bronquite. Fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre asma, participam do programa de hoje os pneumologistas Dr. Márcio Freitas Guimarães, a doutora Valéria Maria Augusto e o pneumologista pediátrico Dr. Cássio da Cunha Ibiapina, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você também participa do nosso debate. Eu gosto que você não só faça parte, mande a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, mas também o seu depoimento sobre asma ou bronquite. Você pode participar por telefone, o número é 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Lembrando, esse programa é feito para você e com você. E eu agradeço a presença de vocês aqui, o tempo mudando, eu acredito que no consultório as filas aumentam, os casos de asma, de bronquite e outros problemas respiratórios também. Mas vamos entender primeiro o que é a asma, doutor Márcio. A asma é uma doença crônica, uma doença inflamatória. Inflamação, né? É uma inflamação dos brônquios, que está relacionado a uma obstrução à passagem de ar dos brônquios. E isso gera tosse, cansaço fácil, sensação de aperto no peito e chieira. E essa obstrução que dificulta a passagem de ar, ela pode se reverter espontaneamente ou com o uso de broncodilatadores. Certo. Então é um processo inflamatório. Mas para a gente entender como esse processo começa, é uma questão hereditária, genética ou não, doutora Valéria? Então, os cientistas dizem que a asma é uma interação entre o gene e o meio ambiente. Ou seja, pode existir uma predisposição? Ela ocorre em pessoas geneticamente predispostas. Tá certo? Ela é sim hereditária, ela acontece em famílias. Quer dizer, quem tem uma asma na família tem maior chance de ter asma. Por outro lado, frequentemente existe uma exposição a algum tipo de alergeno, porque a asma é uma doença com característica alérgica. Eu até coloquei essa pergunta no então, abertura, existe essa relação, o hereditário, né? É essa alergia a alguns, vou ser repetitiva, mas vou dizer isso, há alguns alérgenos, né? E quando a pessoa é exposta a eles, ela então desenvolve essa inflamação, da qual falou o Dr. Márcio, que vai levar à obstrução da via aérea. Ou seja, existe a predisposição genética, mas o ambiente precisa favorecer que aconteça essa inflamação. Sim, né? Com certeza.
E geralmente ela começa na infância, doutor Cássio. Sim, na infância nós precisamos fazer uma diferenciação, porque na infância às vezes existem alguns outros quadros que mimetizam, que simulam a asma. Por exemplo? Então, por exemplo, às vezes até um vírus. Você muito bem falou dessa época do ano, que o tempo seco, as temperaturas mais baixas, um vírus qualquer pode induzir uma crise de tosse, de chieira e de falta de ar. As próprias gripes. Umas gripes, determinados vírus que causam determinados gripes podem levar a um quadro que mimetiza, que parece que é uma crise de asma. E às vezes fica um quadro arrastado por algumas semanas, às vezes até alguns meses, e tudo advém de um vírus, e na verdade não é asma. Mas quando, sim, é uma asma, ela pode se iniciar na infância. Geralmente é o período que ela se inicia? Geralmente se inicia na infância. O paciente, geralmente, que tem asma na infância, às vezes, se for asma mesmo, por isso que várias vezes a gente tem que merece repetir isso. Se for asma mesmo, ela pode acompanhar até a vida adulta. Mas, quarta vez, se for asma mesmo. Então, vamos falar desse diagnóstico diferencial, doutor Márcio, porque existe essa confusão. Até a gente mesmo fala, eu estou gripada. Às vezes não é gripe, às vezes é um resfriado, às vezes não é o vírus, né? Enfim, ou às vezes é alguma outra coisa, é uma sinusite, realmente uma rinite, uma bactéria. E aí, essa diferenciação, como é feito esse diagnóstico, então, diferencial? Não existe um quadro clínico que seja totalmente característico ou específico de asma. Como eu falei, existem alguns sintomas que são mais frequentes e mais importantes. Então, o paciente que tem chieira no peito ou que tem uma tosse seca, sintomas esses que predominam mais no período da noite ou no início da manhã. Geralmente existe uma história familiar, como o Dr. Cássio falou, mostrando o caráter hereditário da doença, e existem testes que podem contribuir para comprovar aquela suspeita médica. O teste isoladamente, ele também não define a presença de asma, mas existem testes que são os exames de sopro que, guardando determinadas particularidades do teste, eles associados a esse quadro clínico podem permitir que o médico defina o diagnóstico de asma. Certo. O Dr. Márcio falou aqui sobre alguns sintomas bem clássicos, bem característicos. Mas é possível haver asma sem, por exemplo, chieira? Porque às vezes a pessoa, não tenho asma. Eu estou tossindo, mas eu não tenho chiado. Bom, aí eu acho que tem duas coisas importantes a esclarecer. Primeiro, é que nós chamamos de gripe todos os sintomas respiratórios. É verdade. Estou gripada. Então, acho que um dos índices de suspeição de um fenômeno alérgico respiratório, entre eles a asma, é o indivíduo que gripa 2, 3 vezes por mês. Eu estou gripado de novo. Eu saí, fui uma festa, voltei tarde, eu gripei. Quer dizer, embora, principalmente na infância, a exposição a vírus seja muito frequente e a criança tem uma série de infecções virais cujo quadro clínico é indistinguível da asma, o adulto não. No adulto, uma gripe que acontece todo mês já é um pouco suspeita, não deve ser gripe. Atenção, estou gripando todo mês. Aí chega a mãe com aquele adolescente no nosso consultório adulto doutor, eu trouxe essa menina aqui porque ela está com a imunidade baixa. Todo mês ela está gripada. E a asma é um estágio de imunidade alta. Então, eu acho que a primeira coisa a fazer é isso, quer dizer, o paciente chama o sintoma respiratório, tipo coriza, tosse, chieira, um pouquinho de cansaço, enfim, principalmente a tosse. Bom, a segunda coisa é a sua pergunta sobre a asma sintomas pode se manifestar sem chieira, por exemplo. A tríade clássica da asma é tosse, chieira torácica e falta de ar, ou aperto no peito, sensação de que a respiração está difícil. Mas pode acontecer isoladamente cada um desses sintomas. Tem pessoas que sentem apenas um certo aperto no peito durante determinadas situações. Ou acorda à noite com a sensação de abafamento, tá certo? Ou chiam eventualmente durante o esforço, vão praticar esporte. Às vezes são atletas que chiam.
Ou às vezes tem uma tosse que não sabe por quê, tosse à toa, acorda tossindo à noite. Então pode acontecer isoladamente ou em conjunto qualquer dos sintomas. Esse é um grande avanço no diagnóstico da asma. A gente ter valorizar esse fato de que não precisa acontecer tudo junto. Além desses sintomas, a febre é característica, está presente, não está presente, ou como acontece até principalmente nas crianças? Não, a febre normalmente não é um sintoma característico. Se ocorre a febre numa crise de asma ou num quadro de asma crônica, geralmente está associado a alguma infecção secundária. E complementando a pergunta anterior, relacionado a se toda a asma chia, tem uma frase que é muito interessante para estudante de medicina, para médico, mas cada um de casa vai ser interessante e não vai esquecer essa frase, que é a frase que é a seguinte: nem toda asma chia e nem tudo que chia é asma. Certo. Então essa frase, ela é uma frase bem interessante, que aí ratifica as explicações da doutora Valéria. Tá certo. Eu perguntei da febre até como um sinal, puxa vida, a pessoa está com tosse, com às vezes a respiração difícil e febre, então às vezes pode suspeitar de outra coisa. Pode falar. Não apenas a febre, mas as manifestações sistêmicas que nós chamamos, aquele mal-estar, aquele corpo ruim, que se instala subitamente, são mais sugestivos de um processo infeccioso viral. Agora, aquela tosse que surge periodicamente, ela é mais... Certo. E Márcia, só complementando ainda essa pergunta, tem alguns pacientes que eles não desenvolvem sintomas típicos como a gente esperaria. Esses pacientes, eles são praticamente assintomáticos, mas em toda situação que eles estão expostos a algum fator ambiental, poeira, poluição, mofo, ou que eles ficam gripados, efetivamente gripados por influenza, por resfriado, aí é que eles vão desenvolver sintomas de asma, que vai ter cheira, que vai ter tosse, que vai ter falta de ar. Mas fora desses fatores desencadeantes, o paciente não tem sintoma de asma. E o médico tem que ter a percepção disso, porque mesmo que ele tenha sintomas ocasionalmente, às vezes ele precisa de tratamento contínuo. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar então também sobre tratamento. Vamos agora para um breve intervalo. Estamos conversando hoje sobre asma, bronquite. Eu ainda não perguntei se existe a diferença, mas nós vamos investigar isso daqui a pouco. E se você quiser participar conosco, seja bem-vindo. O nosso telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.